Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente chegamos aqui agora na análise da WEG. Vamos fazer uma análise completa da empresa. Já agradeço vocês que entraram aqui no vídeo, mesmo sabendo que esse é um vídeo longo. Se você tem interesse, é novo aqui no canal, tem várias análises de várias outras empresas, é só entrar lá no canal do Holder. E também, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. E se é a sua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo para se inscrever e no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Pois bem, pessoal, lembrando também que eu estou organizando aqui a Semana do Buy and Hold. O que é a Semana do Buy and Hold? A Semana do Buy and Hold é onde eu vou falar exclusivamente sobre a metodologia de investimento em ações para o longo prazo, para você obter renda passiva para atingir a sua liberdade financeira através da Bolsa de Valores em ativos de valor. Então, uma metodologia simples e eficaz para você enriquecer na Bolsa de Valores. Simples porque qualquer um pode fazer e eficaz porque vai fazer você atingir os seus objetivos de liberdade financeira no longo prazo. Vai ser um evento 100% online, 100% digital, 100% gratuito, então você só precisa de um celular e internet para participar. Vou deixar o primeiro link na descrição para vocês se cadastrarem no mail aqui do canal, e também é o mailing que eu mando várias informações para vocês, várias análises, vários conteúdos exclusivos para quem está cadastrado lá na lista. Então clica lá embaixo para você participar. Pois bem, pessoal, chegamos aqui na análise da WEG. WEG, para quem não sabe, na minha opinião, é a melhor empresa da Bolsa de Valores em relação a fundamentos e qualidade do investimento. Então a gente já vai fazer uma análise completa sobre a empresa, vai entender exatamente o que a empresa faz, mas em grandes linhas a WEG é uma empresa de bens industriais, ou seja, ela é uma fabricante de equipamentos industriais para outras indústrias, como por exemplo motores para indústrias, turbinas, transmissores e vários outros equipamentos que a gente vai ver aqui mais para frente. Mas antes de a gente entrar na análise completa ali no computador, vou passar aqui um panorama geral dos resultados que foram muito positivos. A gente comparar aqui agora o quarto trimestre de 2018 contra o quarto trimestre de 2017, que a empresa reportou um crescimento de receita de 16,9% trimestre contra trimestre, fechando em 3,1 bilhões de reais de receita no quarto trimestre de 2018. O lucro bruto da empresa foi 29,8% maior no quarto trimestre de 2018 comparando trimestre contra trimestre. O EBITDA da empresa fechou o quarto trimestre de 2018 em 498 milhões de reais. Isso representa um aumento de 30,2% no resultado operacional trimestre contra trimestre, um aumento muito expressivo, principalmente por causa do aumento da receita e um aumento menos expressivo das despesas e do custo dos produtos vendidos. Então a gente vai ver a análise completa aqui agora. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a WEG e falar por que ela, na minha opinião, é a melhor empresa da Bolsa de Valores. As ações da WEG, elas são negociadas com o código de negociação WEG3, WEGE3. As informações aqui desse quadro são referentes a 25/2/2018. Então, WEG SA, setor bens industriais, segmento motores, compressores e outros, subsetor máquinas e equipamentos. O segmento de listagem da empresa é novo mercado, ou seja, ela faz parte do maior nível de governança corporativa dentro da bolsa. O valor de mercado atual da empresa é de 38,7 bilhões, é uma large cap, é uma empresa grande dentro da bolsa, não é uma empresa pequena, mas também não é uma das maiores, né? As maiores empresas estão ali em torno de 350 bilhões de reais, que a gente chama de mega caps. Cotação de R$ 18,46, lucro por ação dos últimos 12 meses foi de 64 centavos por ação, dividendo por ação também nos últimos 12 meses de 40 centavos, e isso gera um payout de 63%, ou seja, a empresa distribuiu 63% do lucro em forma de dividendo para os acionistas. Em relação à cotação de R$ 18,46, isso representa um dividend yield de 2,2%. O que isso quer dizer? Que se você comprar as ações a R$ 18,46 e ela distribui a mesma quantidade de dividendos, no próximo ano você vai receber 2,2% em forma de dividendos. Lembrando que o lucro por ação das empresas no longo prazo, ele tende a crescer. Então esse dividend yield, ele vai crescendo conforme o ano vai passando, porque o lucro por ação vai aumentando e os dividendos também vão aumentando. O crescimento médio anual do lucro nos últimos 3 anos, só para a gente ter uma ideia, foi de 7% ao ano. Ou seja, muita gente se engana quando vai analisar o dividend yield e compara com a renda fixa, né? Fala, nossa, o CDI me dá 6,5% ao ano, o Tesouro IPCA me dá IPCA mais 5%, por que eu vou comprar uma ação que me dá 2,2% de dividendo? Exatamente por causa desse indicador aqui no canto inferior direito, crescimento médio anual do lucro nos últimos 3 anos. Ou seja, você recebe 2,2% agora, mas isso vai crescendo a uma taxa de 7% ao ano, conforme no caso da WEG, caso ela consiga manter esses patamares de crescimento, obviamente. Então vamos entender aqui como que a empresa atua.
A WEG hoje, ela basicamente é uma empresa que fabrica equipamentos para outras indústrias ou para grandes projetos, como por exemplo usinas de turbinas hidrelétricas ou usinas eólicas. Então, a gente tem a elaboração e o desenvolvimento de equipamentos industriais para outras indústrias. E basicamente a empresa ela compra matérias-primas, as matérias-primas representam aproximadamente 60% do custo dos produtos dela. Então ela compra basicamente chapas de aço e de cobre para fabricar os seus equipamentos, além de investir em pesquisa e desenvolvimento também, conforme a gente vai ver ao longo da apresentação. Então aqui a gente tem alguns dados gerais da WEG. A gente vê que 53% dos produtos vendidos foram lançados nos últimos 5 anos, ou seja, a empresa está constantemente renovando os seus equipamentos. 9,5 bilhões em receita líquida no ano de 2017. Essas informações são da apresentação institucional da empresa do ano de 2017, porque a empresa ainda não lançou a do ano de 2018. Então, não deve mudar muito de um ano para o outro. Isso aqui são grandes números da empresa. A empresa também é listada na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. A gente tem aqui 38 bilhões em valor de mercado em julho de 2018, ou seja, a empresa não mudou tanto de valor de mercado de lá para cá, conforme a gente viu anteriormente. Maior planta industrial para motores de baixa tensão do mundo, com mais de 1 milhão de metros quadrados. Ela vende para mais de 135 países, são 70 mil motores produzidos por dia, 40 plantas industriais em 12 países e 5 continentes, distribuidores em mais de 105 países, 3 mil engenheiros e 30 mil colaboradores no mundo. Composição acionária, a gente vê aqui que a WEG é uma empresa que tem controle acionário familiar. Essa WPA Participações e Serviços, ela também é da família dos fundadores da empresa, conforme a gente vê aqui, eles também detêm ações diretamente da WEG. Então, os controladores basicamente têm aí 64% das ações da WEG. A empresa tem 1% de ações em tesouraria e o restante em free float no mercado em ações em circulação. Então, inicialmente produzindo motores elétricos, a WEG desde os anos 80 começou a ampliar suas atividades com a produção de componentes eletroeletrônicos produzidos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas em pó e vernizes eletroisolantes. Cada vez mais a empresa está se consolidando não só como fabricante de motores, mas como fornecedor de sistemas elétricos industriais complexos. Ou seja, a empresa vende motores e equipamentos tanto para a parte de geração, quanto para a parte de transmissão, distribuição, consumo industrial, tração elétrica e automação de edifícios. No país, o grupo tem sua sede e principais unidades industriais em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Suas demais fábricas são espalhadas por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Amazonas e Espírito Santo. No exterior, a WEG possui unidades fabris em 8 países, além de instalações de distribuição e comercialização em outros 17. Possui 21 laboratórios de teste e pesquisa no Brasil e 11 no exterior. A gente consegue ver aqui hoje, esse gráfico aqui ele representa toda a receita da empresa no quarto trimestre de 2018. E a gente vê que basicamente 60% da receita veio do mercado externo e só 40% do mercado interno. E a gente consegue ver aqui que a principal fonte de receita da empresa, 40% no exterior e 15% no Brasil, ou seja, o total de 55%, vem de equipamentos eletroeletrônicos industriais, ou seja, basicamente motores para indústrias. A gente tem aqui o segundo grande grupo, que seria geração, transmissão e distribuição de energia através de transformadores, turbinas e equipamentos de uma forma geral para distribuição de energia, que a empresa chama de GTD, representando 31% da receita da empresa no total. Motores para uso doméstico representam aí aproximadamente 9%, somando mercado interno e mercado externo, e tintas e vernizes também representam 5%, somando o mercado externo com o mercado interno. Então a gente vê que basicamente o que pega na receita da empresa é a parte de equipamentos eletroeletrônicos industriais e GTD, que é geração, transmissão e distribuição de energia, lembrando que ela não participa do mercado de energia elétrica. Ela fabrica os equipamentos que as geradoras, as transmissoras e as distribuidoras de energia utilizam. Esse gráfico aqui também é da apresentação de 2017, mas não mudou muito de um ano para o outro. Mas a gente consegue ver aqui, basicamente, que a WEG ela possui plantas industriais tanto na América do Norte, na América do Sul, principalmente no Brasil, né, na Europa, na África, principalmente na África do Sul, na Ásia, principalmente na Índia e na China, e também tem escritórios comerciais espalhados por esses continentes, além da Oceania, aqui representada pela Austrália, basicamente. A gente consegue ver que teve uma evolução muito forte no perfil de receita da empresa de 2008 para 2017. A gente vê que em 2008 a empresa fabricava e vendia 65% dos seus equipamentos aqui no Brasil, 31% ela produzia no Brasil e exportava, e 4% só ela produzia e vendia no exterior. No ano de 2017 a gente já vê que a parcela majoritária de aumento em relação ao ano de 2018 foi em relação aos produtos produzidos e vendidos no exterior.
exterior. Hoje, 28% dos produtos da empresa são fabricados no exterior e vendidos no exterior. 28% são produzidos no Brasil e exportados e 44% produzido e vendido no Brasil. Ou seja, a gente consegue ver que do ano de 2008 até o ano de 2017, o que mudou majoritariamente na estrutura da empresa? Como a empresa sempre foi líder de equipamentos aqui no Brasil, não sobra, né? Não sobrou e não sobra até hoje muito espaço para a empresa crescer no futuro aqui no Brasil. Depende muito do crescimento econômico aqui do Brasil, principalmente do crescimento das indústrias. Por quê? Porque ela já tem um market share de aproximadamente 70% dos equipamentos aqui no Brasil. Então ela não consegue crescer muito mais. É como se fosse a Ambev. A Ambev também não consegue crescer tanto porque ela já tem um market share muito alto. Então ela depende muito mais do crescimento do consumo dos seus equipamentos. E no caso da WEG, ela precisa do crescimento e da retomada da economia para vender mais equipamentos. Então a empresa vem explorando o mercado externo e crescendo muito bem do ano de 2008 para cá. A gente consegue ver aqui que a empresa praticamente não produzia nada no exterior no ano de 2008 e hoje 28% é produzido no exterior. E a gente vê também que a parte de vendas no exterior, de uma forma geral, ou seja, a parcela da receita que vem do exterior, aumentou muito. No ano de 2008, 35% da sua receita vinha do exterior e agora aproximadamente 56% vem do exterior. Então, mais especificamente no quarto trimestre de 2018, a gente viu 60% da receita vindo do exterior. Então, a empresa está crescendo muito no exterior. Eu diria que, tirando as empresas de commodity que exportam muito, eu diria que é a empresa mais próxima de uma multinacional que a gente tem aqui na bolsa, principalmente pelo perfil da receita dela vir muito do exterior. Uma grande vantagem competitiva, eu trouxe aqui como exemplo a plataforma W22, que é um motor para a indústria da empresa. A gente vê que é um motor de 60 HPs. E qual que é a grande vantagem? Desde a década de 60, se vocês verem, a empresa mantém essa plataforma que ela chama de W22 e vem evoluindo tecnologicamente ao longo dos anos, aumentando a eficiência desses equipamentos. Ou seja, a gente vê aqui que em 1960 o rendimento era de 88% e hoje o rendimento desse motor chega em 96,5%. Ou seja, a empresa está sempre renovando e sempre deixando seus equipamentos cada vez mais eficientes e atualizados. E qual que é a grande vantagem competitiva em relação a esses motores da WEG para os dos seus concorrentes? A WEG, como ela já está no mercado há muito tempo e ela tem um equipamento muito bom, os donos de indústrias e de fábrica, eles confiam muito no motor da WEG, porque dentro de uma indústria você precisa ter a questão da confiabilidade do motor. Primeiro, tanto para funcionar, porque senão a sua linha de produção para, e segundo, a questão de segurança, né? Você não quer ninguém se machucando com o equipamento dentro da sua fábrica. Isso em relação aos clientes da WEG que compram o equipamento dela. Então, se a gente parar para pensar, é muito difícil um concorrente entrar para brigar com a WEG, principalmente aqui no Brasil, que ela é tão consolidada, porque os donos de indústria eles preferem pagar muitas vezes até um pouco mais caro no motor da WEG do que no motor chinês, por exemplo, que a pessoa não tem confiança e não utiliza esse motor há muito tempo. Tendo uma plataforma como essa daqui, por exemplo, a WEG vem fidelizando os clientes que vão sempre renovando seus motores com novas linhas da própria WEG. Então existe uma relação de confiança entre os clientes e a WEG que é muito importante e ela consegue fazer isso muito bem através da marca. A marca dela é muito reconhecida. Além disso, isso também agrega valor para os outros produtos da empresa, como por exemplo as turbinas que ela faz para geração de energia hidrelétrica das usinas hidrelétricas. Então a WEG ela tem um fosso econômico muito forte porque conforme a gente vai ver mais lá para frente, associado a isso que eu falei aqui agora, a gente tem uma empresa que não tem uma margem tão alta que atraia novos competidores. Então, além da indústria precisar de muito capital extensivo para conseguir se desenvolver, ou seja, para entrar alguém para concorrer com a WEG vai ter que botar muito dinheiro, investimento muito extensivo e capital para você abrir uma indústria para concorrer com a WEG, mas além disso, você não vai ter uma margem tão alta porque a WEG já não tem uma margem tão alta mesmo sendo a WEG e você ainda vai ter que competir com uma marca que é muito forte no mercado. Então, realmente aqui no Brasil não tem para ninguém em relação à concorrência com os produtos que a WEG fabrica. Só para a gente ter uma ideia aqui, a WEG ela fabrica tanto a parte de motores industriais quanto os equipamentos para energia, a parte de transmissão e distribuição e a parte de automação de prédios, equipamentos para automação de prédios. A gente vê aqui que os principais concorrentes aqui no caso seriam a General Electric, que é uma empresa muito maior do que ela, a Siemens, a ABB e outras empresas que são muito mais focadas em algumas linhas específicas. Então a gente consegue ver que a WEG ela consegue atuar muito bem em todas as áreas de produto que ela fabrica. A gente tem aqui também a parte da inovação, aquilo que a gente falou lá no começo, que os produtos lançados nos últimos 5 anos em porcentagem da receita líquida, ou seja, a gente vê que no ano de 2017, 53% da receita da empresa veio de produtos que foram lançados nos últimos 5 anos. Ou seja, a empresa está constantemente relançando novos produtos, novos equipamentos
produtos mais eficientes e melhores do que os anteriores. Então isso é muito bom para a empresa conseguir se manter no topo dos equipamentos para a indústria. Forças de Porter, eu coloquei aqui que a empresa tem as 5. Grau de rivalidade entre os concorrentes, primeiro, do setor dela é baixo, porque é um setor muito extensivo em capital, então você não consegue abrir uma empresa para concorrer com a WEG com pouco capital. Via de regra, toda indústria não possui um grau de rivalidade muito grande entre os concorrentes, porque é muito extensivo em capital, e principalmente no caso da WEG, você tem você precisa de ter muito capital investido em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, você tem que estar investindo em tecnologia para conseguir desenvolver aqueles equipamentos. Então, um setor com baixíssima rivalidade entre os concorrentes, que gera também uma baixa ameaça de novos concorrentes, ou seja, não é fácil você entrar para competir com a WEG. Então, você tem poucos concorrentes no setor, que diminuem também o grau de validade entre os concorrentes. Você também tem uma grande dificuldade para entrar no setor, principalmente pelo alto capital investido, pela necessidade de uma marca confiável e também por causa da tecnologia que esses produtos têm. Então as duas primeiras forças são bem evidentes. Poder de negociação com os clientes é alto, porque a WEG não depende de nenhum cliente específico, a base de clientes dela é totalmente pulverizada, não tem nenhum cliente que tem a parcela relevante da receita dela. No entanto, a gente sabe que quem compra, principalmente a parte de equipamentos mais pesados, como a parte de turbinas, são poucos clientes que compram, né? São normalmente os donos e os exploradores das usinas hidrelétricas, por exemplo, no caso de uma turbina hidrelétrica. Então, talvez ali ela não tenha tanto poder de barganha, porque tem um único cliente, mas também ela tem um melhor produto, né? Melhor produto mais eficiente, um produto mais confiável. Então é como se fosse um iPhone, né? A Apple consegue vender o iPhone mais caro por N motivos, a WEG também consegue ter esse poder de barganha com os clientes porque ela tem o melhor equipamento do setor. Poder de negociação com os fornecedores, como ela compra matéria-prima, compra commodity, ela simplesmente não está suscetível a nenhuma barganha do fornecedor. Se o fornecedor simplesmente apertar ela vai comprar matéria-prima de outro fornecedor sem muito problema. A ameaça de produtos substitutos é basicamente difícil. Você precisa de turbinas para gerar energia, você precisa de transformadores para distribuir energia, você precisa de equipamentos pesados tanto na parte de geração, distribuição e transmissão de energia, e além disso, os motores industriais eles precisam existir, né? As indústrias precisam de motores industriais para fabricar os seus componentes ou para você utilizar nas tarefas que você tem que fazer dentro da indústria. É difícil você ter uma indústria sem motor. A parte de painéis solares, a WEG também fabrica painéis solares. Basicamente ela importa e coloca o selo dela de garantia, então ela também está entrando no mercado de painéis solares. Então é uma empresa que vem se adaptando muito bem, e os produtos você não consegue achar produtos que substituam facilmente os produtos que a WEG vende. Vamos dar uma olhada aqui na matriz SWOT da empresa. A gente tem aqui alguns fatores internos que eu destaquei como força, que são os fatores controláveis da empresa, ou seja, quais são as forças que a empresa tem da porta para dentro de casa. Então, forte presença no exterior é uma vantagem interna da empresa, ela tem uma forte presença internacional e ela está expandindo e crescendo cada vez mais no exterior, conforme a gente vai ver mais para frente. A marca / o histórico da empresa, uma propriedade de muito valor da empresa. A marca da WEG é muito reconhecida. Todas as pessoas que utilizam equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos, conhecem da confiabilidade dos equipamentos da WEG. Eu esqueci de falar também, mas a maioria dos motores que tem dentro dos eletrodomésticos, motores de máquina de lavar, liquidificador, a maioria desses motores elétricos, eles também são fabricados pela WEG aqui no Brasil. E margens adequadas, conforme a gente vai ver mais para frente. A WEG tem uma margem líquida de aproximadamente 11% da sua receita, ou seja, de tudo que ela vende sobra 11% ali aproximadamente para os acionistas, ou seja, é uma margem que tem uma gordura boa, mas também não é uma gordura alta o suficiente para você incentivar novos concorrentes, então ela acaba nadando sozinha nesse setor que ela atua. Fraquezas internas, ou seja, quais são os pontos negativos da porta para dentro de casa da empresa também. Controle familiar é sempre um risco, né? Apesar de ser da família dos fundadores, a gente tem uma certa instabilidade, mas ao mesmo tempo também pode ser uma força, porque você acaba tendo pele em risco dos controladores, né? Você tem um controlador que manda na empresa, que está participando da administração da empresa desde a fundação, e ele também sai perdendo, né? Caso a empresa saia perdendo. E é interessante a gente ver que eles têm 65% da empresa, uma participação bem relevante, não tem muito motivo para eles prejudicarem a WEG,
especificamente para ganharem vantagem, porque eles têm uma participação bem relevante na empresa. E consideração das operações da empresa no Sul, botei como um fator aqui mais regional, mas nada também de muita preocupação. Oportunidades externas, ou seja, oportunidades que estão da porta para fora da empresa, fatores externos que podem beneficiar a empresa. Eu coloquei aqui basicamente o crescimento externo. A gente vê que as principais concorrentes dela, que é a General Electric e a Siemens, estão tropeçando muito nos últimos anos, nos últimos resultados. Os últimos 3 anos vieram resultados muito ruins e a empresa vem crescendo, tomando market share dessas principais concorrentes. Ameaças externas eu coloquei aqui os mesmos grandes players, porque no mercado externo, os grandes players internacionais, como é o caso da General Electric e da Siemens, elas são empresas muito maiores do que a WEG, então é sempre difícil essa briga com os grandes concorrentes. Os grandes concorrentes estão passando dificuldades operacionais e de resultados, mas isso pode mudar dali para frente e você tem uma certa dificuldade para bater de frente com players muito maiores. Então é uma empresa que em tese tem um ganho de escala muito maior do que o da WEG, mas a WEG vem a passos de formiga tomando o market share das empresas grandes. Coloquei uma empresa bastante antifrágil aqui. O único ponto negativo eu coloquei o controle familiar. Por outro lado, conforme eu falei, o controle familiar também gera pele em risco dos donos, dos controladores. Então, principais fatores positivos aqui: a confiança da marca, líder no Brasil, ou seja, tem mais de 80% de market share aqui no Brasil, e produtos complexos. O que isso quer dizer? Que para você gerar um motor que tenha uma grande eficiência, a empresa depende de várias áreas internas. Tem a área de pesquisa e desenvolvimento, tem a área de teste dos equipamentos, tem a parte de desenvolvimento de fato dos equipamentos. Então, para todas essas áreas conversarem em conjunto, é uma atividade bem difícil, bem complexa. Então, as áreas todas umas se apoiam nas outras de forma que nenhuma área seja muito crucial para a empresa. Então, a gente tem um certo grau de antifragilidade nesse sentido de ser uma rede que se conversa os departamentos internos da empresa de uma forma geral. Só para a gente ter uma ideia aqui dos investimentos, o quarto trimestre de 2018 foi o trimestre que a empresa mais investiu, considerando o ano de 2017 e o ano de 2018. Então a empresa colocou aqui que em 2018 investimos 429,4 milhões em modernização e expansão da capacidade produtiva, máquinas e equipamentos e licenças de uso de software, sendo 40% destinado às unidades produtivas no Brasil e 60% destinados aos parques industriais e demais instalações no exterior. Ou seja, a empresa vem investindo muito mais no exterior, isso desde o primeiro trimestre de 2017. A empresa vem priorizando os investimentos no exterior, principalmente por causa do crescimento que ela busca no mercado externo. Então, considerando os ativos incorporados através da aquisição da TGM, que é uma empresa nacional de turbinas e transmissões, o total dos investimentos em 2018 foi de 628,3 milhões, ou seja, ela comprou aí por aproximadamente 200 milhões a TGM no ano de 2018. Isso também tem muito a ver com o resultado que a gente vai ver mais para frente. Lembrem desse investimento que a WEG fez, porque quando ela compra uma empresa, você precisa consolidar os resultados dessa empresa junto com a WEG. E aparentemente os resultados dessa empresa não são tão bons quanto os da WEG, ou seja, quando a empresa faz uma aquisição de uma empresa que tem menos eficiência que ela, os seus resultados pioram porque tem um certo tempo para a empresa conseguir transformar essa empresa que foi comprada em uma empresa tão eficiente quanto ela. Então a gente demora um pouquinho para ver esse resultado. Vamos ver como é que vão ficar os próximos trimestres. Receita operacional líquida da empresa vem crescendo constantemente desde o primeiro trimestre de 2017, uma leve queda no primeiro trimestre de 2018 e também uma leve queda aqui no quarto trimestre de 2018. Lembrando que quando a gente compara com o quarto trimestre de 2017, a gente tem uma receita saindo de 2,673 bi para uma receita de 3,124 bi, ou seja, um crescimento bem expressivo e uma leve queda comparando o terceiro tri de 2018 com o quarto tri de 2018, principalmente por causa da consolidação dos resultados dessa empresa que ela adquiriu. Então, quando a gente olha a receita operacional líquida do quarto trimestre de 2017 contra o quarto trimestre de 2018, a primeira linha, a gente vê um aumento de 16,9%, saindo de 2,6 para 3,1 bilhões de reais. No mercado interno, a gente consegue ver que trimestre contra trimestre, de ano contra ano, ou seja, quarto trimestre de 2017 contra quarto trimestre de 2018, a empresa apresentou um crescimento de 2,3% da sua receita vinda do mercado interno. O mercado interno representava 1,2 bilhões de reais da receita da empresa. E o mercado externo, é interessante a gente ver aqui que ele cresceu tanto em dólar, ou seja, saiu de 444 para 489 milhões de reais em dólar, um crescimento de 10,3%, e quando a gente olha para o mercado externo em reais, a gente vê um crescimento maior ainda de 29,4%, isso porque o câmbio também ajudou a empresa nesse período. No entanto, a empresa tem uma dívida, a boa parte da dívida dela, a maior parte da dívida vem em dólar, ou seja, conforme a gente vai ver mais para frente, a empresa
empresa faz o próprio hedge dessas operações com a dívida que ela tem em dólar. Por quê? Quando o câmbio sobe, ela ganha muito na receita, mas ela vai pagar mais juros da dívida, porque os juros da dívida dela está em dólar. Então ela acaba neutralizando o câmbio. Quando o câmbio desfavorece, ela vai ter uma receita menor, mas também vai pagar menos juros da dívida. Então o hedge dela é feito mais com a parte da dívida contratada em dólar. E só para a gente ter uma ideia, a América do Norte representava 43,8% da receita externa da empresa, a América do Sul e Central 12,8%, Europa 25,5%, África 8,3% e Ásia Pacífico 9,6%. Lembrando aqui que a América do Sul e Central é excluindo o Brasil. Aqui embaixo é só para a gente ter uma ideia da onde que vem a receita externa da empresa. O custo dos produtos vendidos, a gente vê que teve um leve aumento trimestre contra trimestre. Então a empresa reportou o seguinte: observamos em 2018 maior pressão sobre os custos de materiais influenciados pela alta dos preços das commodities metálicas globalmente e pela variação do câmbio que impactou de forma negativa a nossa estrutura de custo no Brasil e o custo das operações no exterior. Ou seja, o próprio hedge das receitas também é feito através do custo dos produtos vendidos. Por quê? Quando o dólar dispara, a empresa vai receitar mais porque ela está vendendo em dólar, mas as matérias-primas são negociadas em dólar também, as commodities são negociadas em dólar. A parte dos materiais, dos metais que ela utiliza, são negociados em dólar. Então, quando o dólar sobe, a receita sobe e o custo sobe. Quando o dólar cai, a receita em dólar cai e o custo também cai. Apesar dessa pressão, conseguimos melhorar a margem bruta em 3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2017, fruto dos esforços de redução dos custos, além do redesenho de produtos e principalmente processos no último ano que proporcionaram ganhos importantes de produtividade, ou seja, mesmo assim a empresa conseguiu aumentar a produtividade trimestre contra trimestre. Evolução do EBITDA, a gente vê que a empresa apresentou um EBITDA de 376,3 milhões no quarto trimestre de 2017 e um EBITDA de 489,8 milhões de reais no quarto trimestre de 2018. Então esse gráfico aqui é interessante que ele mostra o que fez o EBITDA sair de um valor para o outro em um determinado período. Ou seja, a empresa teve uma receita operacional 450,9 milhões maior do que ela teve no mesmo trimestre do ano passado, um custo dos produtos vendidos em 228,8 milhões a mais do que no trimestre anterior, obviamente porque a empresa vendeu mais, vai ter mais custo de produto vendido, as despesas de vendas aumentaram também. As despesas gerais administrativas também tiveram um leve aumento de 9 milhões, outras despesas aumentaram 38,8 milhões, mas mesmo assim o aumento das despesas e do custo dos produtos foi menor do que o aumento da receita líquida que ela teve nesse período. Então a gente teve um aumento de resultado operacional da empresa. Lembrando que o EBITDA, pessoal, é o resultado que a empresa tem com as suas operações. Ou seja, no quarto trimestre de 2018 a empresa gerou um lucro operacional, ou seja, o lucro que vem das operações FIM, de 489,8 milhões de reais. Evolução do caixa da empresa de dezembro de 2017 para dezembro de 2018. A gente tem um aumento de 1,3 bi aproximadamente vindo de geração de caixa operacional. A empresa gerou 1,3 bi de caixa operacionalmente. Ela teve uma saída de fluxo de caixa de investimento de 833 milhões e uma saída de 1,4 do fluxo de caixa de financiamento. Lembrando que o fluxo de caixa de financiamento, ele representa tanto a redução das dívidas da empresa, quanto a distribuição de dividendos e juros sobre capital para os acionistas. Então a gente tem aqui uma redução do caixa saindo de 3,1 para 2,2 bilhões de reais. Agora é interessante a gente observar que quando a gente olha a dívida, como a empresa também quitou dívida através do fluxo de caixa de financiamento, a gente vê que a dívida da empresa diminuiu. A gente vê que a dívida da empresa saiu de 4,1 bi para 3,792 bi ano contra ano. E o caixa da empresa saiu de 4,7 para 4,4 bi. Lembrando também que quando a gente considera todas as disponibilidades e aplicações de curto prazo e de longo prazo da empresa, ou seja, a empresa também possui investimentos que não são considerados caixa porque eles vencem em mais de um ano, que são as disponibilidades e aplicações de longo prazo, tudo que vence com mais de um ano de investimento entra aí, mas a gente considera isso um certo caixa, porque a gente sabe que daqui um ano ou um prazo um pouco maior a empresa vai ter esse dinheiro. Então quando a gente vê todas as disponibilidades e aplicação além do caixa da empresa, a empresa saiu de 4,7 bi de dezembro de 2017 para 4,4 bi no fechamento de dezembro de 2018. Ou seja, a gente teve uma redução do caixa e disponibilidades da empresa de 4,7 para 4,4 bi
ano contra ano. A parte dos financiamentos, como a empresa pagou muita dívida nesse período, saiu de 4,1 bi para 3,7 bi. A gente teve uma redução do caixa, mas a gente também teve uma redução, e diga-se de passagem, ainda maior, dos financiamentos da empresa, ou seja, das dívidas da empresa. Então, quando a gente olha o caixa líquido da empresa, a gente vê um leve aumento. O caixa líquido, que era as disponibilidades menos as dívidas, no ano de 2017, era de 645 milhões e passou para 691 milhões em dezembro de 2018. Vamos falar aqui sobre a estrutura de capital e endividamento da empresa. A gente vê que a dívida bruta, os financiamentos da empresa fechou em aproximadamente 3,8 bi, o caixa e disponibilidades em 4,5 bi, ou seja, a empresa tem 691 milhões de reais a mais de caixa e disponibilidades do que ela tem de dívida. Quando a gente olha a dívida líquida em relação ao EBITDA, a gente vê que é zero, ou seja, o indicador mais conservador possível, porque ela tem muito mais caixa do que dívida. Dívida bruta em relação ao patrimônio líquido de 0,49, que também é bem conservador. A gente vê que esse indicador começa a ficar apertado quando passa de 1,3, 1,5. Patrimônio líquido da empresa de 7,7 bilhões de reais. E o EBITDA, resultado operacional dos últimos 12 meses, de 1,8 bilhões de reais. Ou seja, a empresa tem uma estrutura de capital, tem um endividamento extremamente controlado, bem conservador. A empresa poderia até, inclusive, tomar mais dívida para fazer essas aquisições e as expansões que ela está pretendendo no futuro. Vamos acompanhar para ver como que essa dívida dela vai se comportar. Então, vamos dar uma olhada agora aqui na DRE consolidada. A gente já viu o trimestral do quarto trimestre de 2018. Vamos ver agora comparando o ano de 2017 com o ano de 2018. A gente teve um crescimento da receita operacional líquida da empresa em 26%, saindo de 9,5 para 11,9 bilhões, é um crescimento muito expressivo. E a gente vê que o custo dos produtos vendidos cresceu a mesma coisa, cresceu 26%. Ou seja, o lucro bruto da empresa também cresceu 26%, mantendo a mesma margem bruta de 29%. Lembrando, pessoal, que o lucro bruto é tudo aquilo que sobra da receita da empresa, tirando todos os custos que ela teve dentro da fábrica, a gente chama de chão de fábrica. Então, despesa com pessoal dentro da fábrica, despesa com matérias-primas, despesa com manutenção de equipamentos, depreciação de equipamentos, isso entra, tudo que está dentro da fábrica da empresa entra aqui no custo dos produtos vendidos. Então, a gente vê que de tudo que a empresa receita, sobra 29 para ela depois de pagar tudo que foi gerado de custo dentro das fábricas, que é a margem bruta. Quando a gente tira as despesas de vendas, as despesas que são, por exemplo, despesas com marketing, entra também em despesas de vendas. A gente tem aqui despesas administrativas, ou seja, de todo o corpo administrativo da empresa que está fora da indústria, como, por exemplo, despesa administrativa de aluguel, luz, água da sede administrativa, salário dos funcionários que estão na sede administrativa, salário dos conselheiros, diretores, enfim, isso tudo entra aqui como despesas administrativas. A gente tem basicamente o resultado financeiro zerado da empresa, porque o que ela recebe de juros da dívida é basicamente o que ela paga de juros da dívida, mais um hedge cambial que ela faz para complementar a parte de proteção contra o câmbio. Então a gente tem um resultado financeiro basicamente zerado nos 2 anos. E a gente chega aqui em um lucro antes dos impostos de 1,5 bilhões de reais. A gente saiu de 1,2 bi no ano de 2017 para 1,5 bi no ano de 2018, um crescimento de 21%. Ou seja, a empresa teve uma manutenção de margem ano contra ano, continuou com uma margem antes do imposto de 13% do seu resultado. E quando a gente tira os impostos, a gente tem aqui um lucro do exercício de 1,3 bilhões, com a margem de 11%, um crescimento de 17% ano contra ano. Então lembra aquela margem que eu falei que sobra para a WEG? Então se a gente pegar tudo que a WEG receitou no ano, ou seja, 11,9 bilhões de reais, tirar todos os custos dos produtos vendidos dentro da fábrica, sobra 3,5 bilhões de reais de lucro bruto. Tira todas as despesas de vendas gerais e administrativas e o resultado financeiro e os impostos, a gente chega num lucro líquido de 1,3 bilhões, ou seja, 11%. De tudo que a WEG vende, sobra 11% para os acionistas em forma de lucro líquido. Ou seja, para você entrar para competir com a WEG, para tentar baixar a sua margem, talvez não valha o investimento para os novos possíveis concorrentes. Por isso que a gente falou daquela barreira de entrada muito forte. É uma barreira de entrada natural, né? A gente vê que não é por questões regulatórias, é simplesmente por causa do setor que ela atua, da marca que a empresa tem e da consistência que ela tem ao longo dos últimos anos. O resultado operacional da empresa cresceu 24% ano contra ano, saindo de 1,466 bi
para 1,824 bi ano contra ano. Quando a gente olha os resultados trimestrais aqui de longo prazo, desde o primeiro trimestre de 2016, a gente consegue ver uma evolução razoavelmente constante, com alguns trimestres um pouco piores, né? Normalmente o primeiro trimestre do ano ele é mais fraco para a indústria, mas a gente vê de uma forma geral os resultados crescendo, tanto receita bruta, lucro bruto, EBIT e o lucro líquido desde o primeiro trimestre de 2016. Quando a gente pega um prazo um pouco maior e dá uma olhada aqui nos resultados anuais, a gente vê que a receita da empresa saiu ali de aproximadamente 4 bi no ano de 2008 para uma receita de 12 bi quase no ano de 2018. Ou seja, a gente teve aí um aumento de praticamente 3 vezes a receita da empresa e também do lucro bruto, do EBIT e do lucro líquido ano contra ano. Então a gente vê que a empresa vem apresentando crescimento de forma bem resiliente nos últimos 10 anos. Os investimentos da empresa, a empresa já investiu mais, como por exemplo no ano de 2014, mas a gente vê que no ano de 2015, 16, 17 e 18 a empresa vem investindo bastante. A gente vê que a empresa vem basicamente repondo depreciação e amortização e ela investe hoje aproximadamente 30% da sua geração de caixa operacional em crescimento. Lembrando também, pessoal, que a empresa distribui 60% do lucro para os acionistas, então acaba que não sobra muito dinheiro dentro da empresa para ela conseguir investir em crescimento, mas tudo que acaba ficando dentro da empresa, ela acaba reinvestindo em crescimento. Então hoje ela é uma empresa de crescimento e de dividendos. Por quê? Ela distribui praticamente metade do lucro para os acionistas e a outra metade ela reinveste para crescimento. Aqui no final a gente tem um gráfico do valor de mercado da empresa embaixo e de alguns múltiplos em cima. Eu sempre gosto de trazer esse gráfico para mostrar que não existe nenhuma correlação entre PL, entre PVPA, entre EV/EBITDA e o valor de mercado da empresa, ou seja, a valorização da empresa no longo prazo. A gente vê que, por exemplo, preço em relação ao valor patrimonial da empresa sempre andou perto de 5, desde 2008. Então ele às vezes é um pouquinho maior que 5, às vezes um pouco menor do que 5, mas sempre ficou oscilando ali em torno de 5. A gente vê que a relação preço-lucro da WEG hoje é próximo de 30 vezes, que é o mesmo valor que a empresa apresentava ali no final de 2010, sendo que a empresa saiu de 10 bi, 15 bi aproximadamente de valor de mercado para hoje 40 bi. Então a gente tem os múltiplos sendo muito mais uma constante ao longo do tempo e o mercado vai precificando a empresa de acordo com esse múltiplo e de acordo com os resultados que ela vai soltando. Ou seja, se a WEG é negociada sempre próximo de 30 vezes o seu lucro, conforme o lucro vai aumentando, ela vai continuar sendo precificada a 30 vezes, 25 vezes, 35 vezes e vai tendo essas oscilações ao longo do tempo. Quando a gente olha no longo prazo, a maior correlação, obviamente, é sempre com o lucro, né? Principalmente o lucro por ação. Então a gente vê que do ano de 2009 até o ano de 2018, a gente vê o lucro por ação saindo de algo próximo de 40 centavos por ação para hoje algo próximo de 65 centavos por ação e a cotação saindo ali de R$ 4,00 para aproximadamente R$ 18,00. Ou seja, no longo prazo não tem para onde correr, as cotações elas sempre acompanham o resultado e o lucro líquido da empresa. Então pelo vídeo de hoje é isso, se vocês gostaram deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo.